São 8h10. Boa noite a todos, senhoras e senhores, público presente no plenário da Câmara Municipal de Bariri, amigos internautas, pessoal nos acompanhando pela imprensa, pela Bariri Rádio Clube, Rádio Cultura 91. O nosso boa noite a todos. Declaro aberta mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal de Bariri. Em nome do Fernando Foloni, vereadores Rubens Pereira dos Santos, Elisa Luiza Fantombolini, Sidney Fante, Deolinda Escandoleira Filho, Ayrton Luiz Pegoraro, Benedito Antônio Franchini, Wellington Polônio Boff e o vereador Ricardo Prearo. Sejam todos bem-vindos. Um abraço ao Fernando César e ao Diego da Bariri Rádio Clube, minha amiga Rosana, Colete e Robertinho, do Jornal Candeia, William, do nosso Bariri Notícia. Agradecer a presença de todas as professoras que vêm reivindicar aquilo que vocês merecem. Falo com todo o carinho dos professores, porque sou filho, irmão e sobrinho de professoras e eu sei do que vocês passam. Então, sintam-se em casa e sejam muito bem-vindas à Câmara Municipal de Bariri. Como todos vereadores já possuem em mãos a ata da sessão anterior, eu coloco em discussão e votação. Os vereadores que são favoráveis permaneçam sentados, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 11 do Poder Executivo. Projeto de lei número 10 de 2015, que cria empregos de controlador interno e técnico desportivo de provimento efetivo no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Bariri e dá outras providências. Boa noite a todos. Senhor Presidente, encaminhamos a Vossa Excelência e demais senhores vereadores o incluso projeto de lei número 10 de 2015 para devida apreciação e aprovação, se esse for o entendimento. Trata o presente projeto de lei em criar 5 novos empregos no quadro de servidores da Prefeitura Municipal de Bariri, a fim de atender às necessidades para o bom serviço público. O primeiro emprego a ser criado trata-se de controlador interno, de provimento efetivo com grau de instrução superior, respeitando uma carga horária de 40 horas semanais, com vencimento de R$ 2.174,12, padrão 147. Com o advento da Constituição Federal de 1988, o artigo 74, parágrafo 2º, ao atribuir ao cidadão, partido político, associação ou sindicato competência para denunciar ilegalidade ou irregularidades perante os tribunais de conta, privilegiou a cidadania e fez todos os cidadãos tornarem-se responsáveis pela coisa pública. A exigência legal da criação do controle interno advém de cláusula constitucional e alcança as entidades integrantes da administração pública direta ou indireta, nos termos do artigo 70 da Constituição Federal. Artigo 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas será exercida pelo Congresso Nacional mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder.
o ordenamento constitucional por si só é claro em ordenar a criação de tal controle. Porém, com o mandamento, o artigo 35 de Constituição Estadual do Estado de São Paulo também exige a fiscalização almejada. Artigo 35. Os poderes legislativo, executivo e judiciário manterão de forma integrada sistema de controle interno com a finalidade de, além disso, também a previsão do controle interno na Lei de Responsabilidade Fiscal, nos artigos 54, parágrafo único e 59, que assim expressam. Artigo 54. Ao final de cada quadrimestre, será emitido pelos titulares dos poderes e órgãos referidos no artigo 20, relatório de gestão fiscal, assinado. Parágrafo único. O relatório também será assinado pelas autoridades responsáveis pela administração financeira e pelo controle interno, bem como por outras definidas por ato próprio de cada poder ou órgão referido no artigo 20. Artigo 59. O Poder Legislativo, diretamente ou com auxílio dos tribunais de contas e o sistema de controle interno de cada poder e do Ministério Público, fiscalizarão o cumprimento das normas desta lei complementar com ênfase no que se refere. Se farta fundamentação, não bastante, a Lei Complementar número 709 de 93, que dispõe sobre a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Prevê em seu artigo 26º a existência do controle interno como forma auxiliar de fiscalização nos seguintes termos. Para cumprimento de suas funções, o Tribunal de Contas poderá utilizar-se dos elementos apurados pelas unidades internas e de controle da administração direta e autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações instituídas ou mantidas pelo poder público estadual ou municipal. Diante das leis supracitadas, desde o exercício de 2009, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo vem exigindo nos relatórios finais a implantação do sistema de controle interno. A ausência de sua instalação poderá ensejar a aplicação de sanções aos administradores conforme as instruções 2 de 2008 do Tribunal de Contas. Devido à obrigatoriedade da criação do setor, também deverá ser criado o cargo de controlador interno, por meio de cargo efetivo, de simples interpretação textual. Inclui-se que o cargo de controlador possui caráter eminentemente fiscalizador, não possuindo qualquer tipo de atribuição de direção, chefia ou assessoramento que justifique a relação jurídica por comissão ou função gratificada e que se dediquem exclusivamente a essa atividade. O Tribunal de Contas exige expressamente que o cargo de controlador interno seja exercido por servidores de carreira do órgão da administração pública, conforme comunicado. Diante desses argumentos, se torna indiscutível que, pela essência do cargo, é necessário que o controlador interno possua autonomia de suas funções e não seja ligado por laços de confiança com o administrador público, sob pena de parcialidade em suas manifestações e decisões, exigindo-se, para tanto, o exercício por funcionário efetivo. Os demais empregos referem-se à área do setor de esporte, com a criação dos empregos de técnico desportivo com grau de instrução superior, respeitando carga horária de 30 horas semanais, com o vencimento de R$ 1.921,61, padrão 142. Atualmente, o setor de esporte não possui nenhum emprego vinculado exclusivamente a essa área. Os profissionais que atuam no setor são vinculados ao magistério municipal, podendo a qualquer momento desligar-se do setor de esporte. Tal situação vem causando uma carência nas atividades esportivas, uma vez que apenas 2 profissionais optaram por permanecerem no setor, o que não supre a necessidade, e a qualquer momento poderão retornar ao setor de educação, encerrando as poucas atividades atualmente desenvolvidas.
A área esportiva demanda inúmeras modalidades e a falta de profissionais especializados em cada área dificulta o trabalho e o desenvolvimento das habilidades. Dessa forma, a administração municipal propõe a criação de cargos específicos das principais modalidades desenvolvidas na cidade, ou seja, voleibol, futsal, basquete, bem como outro emprego generalista, que poderá atender demais modalidades, como natação, tênis de mesa, xadrez, dentre outros. Com uma nova reestruturação de empregos, os profissionais se dedicarão exclusivamente ao setor de esporte e poderão atuar em diversos locais da municipalidade. Contando com a aprovação da matéria, invocamos o disposto no artigo 43 da Lei Orgânica Municipal. Aproveitando do ensejo, reiteramos a Vossa Excelência e aos nobres e ilustres vereadores protestos da mais alta estima e distinta consideração. Atenciosamente, Deolinda Maria Antunes Marino, Prefeita Municipal. A Sua Excelência, o senhor Luiz Fernando Foloni, Presidente da Câmara Municipal de Bariri. Projeto de Lei número 11 de 2015 do Poder Executivo. As comissões têm que... Esse projeto será encaminhado às comissões de Justiça, Redação, Finanças e Orçamento. Boa noite a todos. Obrigado pela presença. Senhor Presidente, faço uso da presente mensagem para encaminhar a Vossa Excelência e nobres edis o incluso projeto de lei 11/2015, para devida apreciação, aprovação, se for esse o entendimento. Dispõe o referido projeto de lei em autorizar a abertura de crédito adicional especial destinado à reforma do estádio municipal. Os recursos para a abertura do referido crédito serão provenientes do excesso de arrecadação através do contrato de repasse número 783-0206/2013, Ministério do Esporte e Caixa, firmado entre o município e o governo federal por intermédio do Ministério do Esporte e Caixa Econômica Federal. Contando com a aprovação da matéria, invoco o disposto no artigo 43 da Lei Orgânica Municipal. Aproveitando do ensejo, reitero a Vossa Excelência e aos nobres e ilustres vereadores meu protesto de estima e distinta consideração. Atenciosamente, Deolinda Maria Antunes Marino, a Sua Excelência, Luiz Fernando Foloni, Presidente da Câmara Municipal de Bariri. Esse projeto será encaminhado às comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Educação e Saúde e Assistência Social. Projeto de Lei número 12 de 2015 do Poder Executivo. Senhor Presidente, encaminhamos a Vossa Excelência e demais senhores vereadores o incluso projeto de lei número 12 de 2015, para devida apreciação e aprovação, se este for o entendimento. O presente projeto de lei pretende alterar a Lei Municipal número 4.111 de 2011, que dispõe sobre o plano de carreira do Magistério Público Municipal. A administração municipal propõe alteração da tabela de vencimentos dos docentes, a fim de atender o piso salarial nacional, em atenção à Lei Federal 11.738 de 2008. Com o advento do novo plano de carreira em 2011, o município não vinha atendendo o piso nacional para duas categorias da docência, muito embora existiam inúmeros questionamentos a respeito. Todavia, com o reconhecimento da constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, a lei do piso deve ser cumprida. No ensejo, a administração municipal designou uma comissão para reavaliação do atual plano de carreira do magistério, a fim de apontar possíveis falhas, desvios e avanços na legislação municipal. Dessa forma, aproveitemos o presente projeto de lei
para corrigir pequenas distorções, apresentar nova forma de avaliação dos profissionais, propor novo reequilíbrio financeiro das progressões, bem como dar isonomia para todos os cargos quanto à progressão funcional e acrescentar pontos essenciais na prática educacional. Sendo assim, a atual alteração propõe que todas as progressões funcionais aconteçam após o período de estágio probatório, quando o servidor adquire estabilidade no serviço público em cumprimento à Constituição Federal. Além disso, propomos a alteração de alguns pontos muito questionados pelos docentes, no que tange à pontuação para a atribuição de aulas, quando das faltas justificadas, realização de cursos à distância, dias de recesso escolar e cumprimento de eventos considerados dia letivo. De todo modo, o plano de carreira, com as alterações propostas, além de alteração salarial de todas as categorias, proporciona a evolução na carreira do professor, que trará inúmeros benefícios à qualidade de ensino municipal, assim enumerado. Conclusão de curso superior de pedagogia. Conclusão de outro curso superior de ensino. Especializações de 360 horas. Especialização de 550 horas. Mestrado. Doutorado. Realização de cursos de atualização ou aperfeiçoamento de no mínimo 360 horas a cada 5 anos. Progressão a cada 5 anos por meio das avaliações funcionais. Diante do exposto, a administração municipal continuará valorizando o profissional do magistério sem retirar nenhuma progressão já garantida na atual legislação, bem como incentivar a realização de novos cursos, conceder dias de recesso escolar e garantir o piso salarial a todos, inclusive respeitando as progressões. Contando com a aprovação da matéria, invocamos o disposto no artigo 43 da Lei Orgânica Municipal. Aproveitando do ensejo, reiteramos a Vossa Excelência e aos nobres e ilustres vereadores protestos da mais alta estima e distinta consideração. Atenciosamente, Deolinda Maria Antunes Marino, Prefeita Municipal. A Sua Excelência, o senhor Luiz Fernando Foloni, Presidente da Câmara Municipal de Bariri. Pois não, vereador Ayrton Luiz Pegoraro. Eu gostaria de fazer um requerimento que esse projeto só viesse ao plenário depois de uma audiência pública para a gente discutir com mais profundidade esse tema, visto que é um tema bastante complexo. Então eu acredito que nós teríamos que ter mais embasamento para discuti-lo, e eu acredito que na próxima sessão, como é do costume, ficaria um tanto quanto difícil. Então eu me predisponho a fazer uma audiência pública e solicitar explicações da Diretoria de Planejamento, Educação e do setor jurídico e das entidades de classe, para que todos sejam ouvidos antes da gente votar esse projeto. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra o vereador Ricardo Preara. Eu acho pertinente também a sugestão do vereador Ayrton Pegoraro, mas eu fiz questão de fazer por escrito, viu, vereador? Fiz um requerimento por escrito hoje, não só baseado na lei orgânica do município, também no regimento interno desta casa, convocando o diretor administrativo da administração municipal para que venha aqui, nesta Casa do Povo, prestar esclarecimentos às alterações propostas pelo Poder Executivo. Nós sabemos aqui que tem várias modificações, e eu sei também, e vocês me passaram agora, que não foi discutido, não foi feito, como disse aqui no projeto, uma comissão, vou até ler aqui novamente, uma comissão para a reavaliação do atual plano de carreira do magistério. Vocês participaram de alguma? Entendeu? Pois bem, então, como o nosso regimento interno não permite o requerimento verbal, eu fiz, novo vereador, por escrito.
e vamos convocar o diretor administrativo para que venha aqui prestar esclarecimento, não para nós somente, representantes dele, mas para todo o corpo docente da nossa administração. Aí depois faremos uma reavaliação e, se for o caso, uma audiência pública. Eu acho que é nada mais justo de que nós aqui possamos ter informações do que a prefeitura pretende alterar no plano de carreira. E, como eu disse na minha fala na última sessão, isso é a total falta de transparência da administração. Você imagina mandar uma alteração de plano de carreira com aqui mais de 15 folhas, sem ouvir os docentes, não é verdade? Então isso aí é uma falta de transparência, uma falta de respeito com os senhores, com as senhoras, e nós aqui vamos discutir esse plano. Já que ela não quis discutir com vocês, nós vamos discutir com vocês o que é bom, o que é ruim para vocês, tá bom? E vou fazer questão de deixar, inclusive, essa minha cópia com vocês agora, para que vocês possam já, a partir de agora, começar a ver o que é bom, o que é ruim para vocês, tá bom? Então vai ter um requerimento escrito agora, nobre vereador, para que seja convocado o diretor administrativo. Muito obrigado. Só continuando. Só um minutinho, gente, por favor. Só continuando, são duas coisas diferentes, vereador. O que eu solicitei é uma audiência pública com a Diretoria de Educação, Jurídico, a Diretoria Administrativa, entidades e classe vereadores, para que nós discutíssemos isso aí. Então, lógico, seria interessante, no caso teu do requerimento, chamando o diretor administrativo aqui. Mas eu quero um debate mais amplo. Então, eu gostaria de mais entidades discutindo, eu quero tempo para que esses professores se mobilizem, para que eles possam estudar isso aqui, e eu peço a essa mesa diretora que apresente, que dê condições de todo mundo que quiser ter essa cópia aqui, que tem em mãos isso aqui para poder estudar, ou através de um site, mas aí são duas coisas distintas. Eu vou fazer, que é prerrogativa de vereador, solicitar audiência pública, então eu vou fazer uma audiência pública, já tinha conversado com o vereador Ditinho, acredito que com os vereadores também vão apoiar, para que a gente possa realmente discutir isso, porque algumas coisas, eu não sou um especialista no assunto, mas alguma coisa aí não está legal. Primeiro lugar, me permite uma parte, vereador? Só um minutinho. Primeiro lugar, que eu ia falar isso na palavra livre, mas já que então eu acho melhor a gente comentar agora. Para adoção do piso nacional, já existe uma lei federal. Não precisa a gente estar aqui discutindo. Se eu puder mais com um deputado federal, alguma coisa está errado, né? Já foi aprovada lá na Câmara Federal. Então, quer dizer, basta a prefeitura adotar o que já foi aprovado. Certo? O que acontece? Isso está sendo feito por quê? As professoras, com toda a justiça, estão entrando na justiça e, logicamente, estão ganhando todas. Agora, não precisa mandar para essa casa para nós aprovarmos uma lei que foi aprovada na Câmara Federal. O que acontece? Isso a prefeita pode fazer a hora que ela quiser, a hora que ela bem entender. Mas, além disso, eu estou percebendo que é um pouquinho mais complexa a coisa, que seria a discussão do plano de carreira. Agora, a discussão do plano de carreira tem que ser uma coisa muito bem feita, porque foi feito um plano de carreira que parece que não agradou ninguém, nem aos professores e nem à administração municipal. A gente percebe que foi gasto uma grana preta para fazer um plano de carreira que não agradou a ninguém. Então, de repente, não é hora de nós fazermos um novo plano de carreira mais completo, com as falhas que nós percebemos nesse aí, em vez de fazer remendo? Essa é a minha opinião, tá? Eu coloco, então, em discussão e votação o pedido... Pois não? Com a palavra o vereador Ditinho. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, senhoras e senhores, eu até conversei com o Ayrton há pouco, né, Ayrton? Realmente, esse projeto é muito complexo. A prefeitura está enviando a esta casa um projeto de lei onde vai pagar aos professores o piso salarial, que já é direito deles, né? Que já deveriam estar sendo pagos, só que eles enviam a esta casa várias alterações ao plano de carreira. E eu me lembro quando nós votamos o plano de carreira em 2011, eu participei de algumas reuniões, estive na escola Euclides, na escola Julieta, com o vereador Ed Carlos, ouvindo os professores, ouvindo os anseios da classe, para que pudéssemos chegar no mais próximo daquilo que os professores
entendiam e nós entendíamos que era melhor para a classe. E durante esse período, de 2011 para cá, eu por algumas vezes aqui nesta casa propus que fosse revisto o plano de carreira, que fosse feito algumas alterações do plano de carreira para melhorar aquilo que eventualmente não tivesse bom. Isso não ocorreu, senhor presidente, durante esses anos. E agora, eles tentam mandar a essa casa um projeto de lei, né, para que a Câmara vote de maneira rápida, né, sem discussão com a classe. Isso não vai acontecer, porque nós vamos ouvir a classe mais uma vez, vamos ver se aquilo que está colocado dentro do projeto é de fato aquilo que atende a classe dos professores, e se não for desse jeito, eu proponho inclusive votar contra esse projeto. Se não for realmente aquilo que atenda a classe, eu votarei contra, senhor presidente. Continua, pois não, com a palavra o vereador Rubens Pereira dos Santos. Nós estamos deparando aqui frente a um montante de papel, dizendo assim, vamos mandar tudo isso para os vereadores, eu acho que eles vão ter tempo de ler mesmo, e vamos ver se eles aprovam, meio que goela abaixo. Mas, na verdade, quem está elaborando esse plano de carreira deveria se inscrever na próxima sessão e ocupar a tribuna aqui, vocês estarem aqui para fazer as perguntas, porque tem muitos assuntos aqui que nós, vereadores, somos meio leigos para estar respondendo para vocês. Então, nada mais que justo a participação suas e de quem está elaborando esse plano de carreira aqui, ocupar essa tribuna aqui, para que vocês não achem que nós, vereadores, vamos empalhar ou empatar alguma coisa contra vocês. Essa é a minha sugestão, e eu acho que vocês devem ter todo o segmento do processo de elaboração desse plano de carreira, porque uma vez feita, ele não volta atrás depois. Obrigado, presidente. Com a palavra o vereador Benedito Antônio Franchini. Eu tomei o cuidado de fazer uma cópia da emenda que eu fiz no projeto de lei número 105 de 2011, no qual eu fui autor de algumas melhorias ao plano dos professores. Na época eu fiz com o vereador Ed Carlos. E eu estou entregando uma cópia à classe para ver de fato o que houve de melhor em relação àquilo que foi apresentado pelo Executivo. Pedido do nobre vereador Ayrton Luiz Pegoraro continua em discussão. Em votação, os vereadores que são favoráveis permaneçam sentados, contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Quanto ao requerimento do nobre vereador Ricardo Prealo, na hora que chegar na pauta, na hora do requerimento, nós vamos colocar em votação o requerimento do nobre vereador. Inclusive, quero parabenizar todos os vereadores que essa Câmara Municipal vem desempenhando o papel. Eu acho que trabalhando juntos, a gente faz a nossa parte. Se o Executivo, infelizmente, não estiver fazendo a sua parte, esta Câmara Municipal estará sempre trabalhando em prol dos professores de qualquer classe que trabalhe no município de Bariri. Projeto de Lei número 5 de 2015 do Poder Legislativo, de autoria do vereador Parraguinha. Esta lei tem como finalidade definir princípios básicos e procedimentos para implantação de novos hidrantes, operação e manutenção dos hidrantes de incêndios do município existente. Artigo 1º. O uso de hidrante será exclusivo do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Água e Esgoto de Bariri, Saemba. Parágrafo 1º. Caberá ao Corpo de Bombeiros solicitar, através do ofício, a diretoria técnica do Saemba, sempre que houver necessidade de instalação, manutenção ou substituição dos hidrantes. Parágrafo 2º. Caberá ao Saemba, através de superintendente e engenheiros, analisar tecnicamente o local da instalação do hidrante solicitado pelo Corpo de Bombeiros e, se viável tecnicamente, elaborar o projeto. Parágrafo 3º. Para novos loteamentos ou empreendimentos, deverão ser atendidas as exigências da Secretaria do Estado dos Negócios da Segurança da República, Polícia Militar do Estado de São Paulo, Corpo de Bombeiro, Instruções Técnicas, hidrante urbano. Para os casos que a linha de alimentação for de diâmetro inferior a 150 milímetros, caberá ao loteador
ou empreendedor recolher junto ao SAEMBA os custos de diâmetro inferior, os custos referentes à implantação ou substituição de um hidrante coluna padrão, que o SAEMBA implantará em redes de distribuição já em operação com diâmetro apropriado. Parágrafo 4º. Caberá ao superintendente, engenheiros ou agentes técnicos em saneamento e do setor de manutenção de adutoras, diâmetros iguais ou superior a 300 milímetros, a instalação dos hidrantes de acordo com o projeto, como também efetuar manutenção oficialmente solicitada pelo Corpo de Bombeiros. Quando da instalação dos hidrantes, a altura dos registros deverá obedecer às dimensões verificadas pelo Corpo de Bombeiro e pela instrução técnica do SAEMBA. Parágrafo 5º. Caberá ao Corpo de Bombeiro o monitoramento periódico das pressões nos pontos de utilização das águas. Parágrafo 6º. Em atendimento a ocorrências emergenciais, o SAEMBA poderá ser acionado pelo Corpo de Bombeiro via telefone de plantão para verificar a possibilidade de manobras operacionais na região do fato, visando priorizar exclusivamente a linha dotadas de hidrantes. Artigo 2º. O SAEMBA, através do seu superintendente, engenheiro ou agentes técnicos em saneamento, de acordo com sua programação de serviços internos, disponibilizará veículos, caminhões, pipa, no período noturno para atendimento de ocorrências emergenciais do Corpo de Bombeiros. Parágrafo 1º. O Corpo de Bombeiro ou o SAEMBA deverão registrar boletim de ocorrência, BO, quando constatar o furto de água nos hidrantes e encaminhar cópia ao jurídico do SAEMBA. Parágrafo 2º. Deverá ser instalado, mantido e cadastrado hidrômetros nos pontos de uso para atividades do Corpo de Bombeiro, desde que comprovada a viabilidade pelo SAEMBA. Parágrafo 3º. Caberá ao SAEMBA localizar no mapa urbano básico os pontos de utilização de água hidrante do uso do Corpo de Bombeiro para o uso do SAEMBA e Corpo de Bombeiros. Parágrafo 4º. Caberá ao SAEMBA fornecer ao Corpo de Bombeiro, quando solicitado através de ofício, o fornecimento de material para a identificação dos hidrantes, tinta nas cores vermelhas, amarela, azul e verde, solvente para limpeza e pincéis necessários para a realização da pintura. Artigo 3º. A superintendência do SAEMBA e o Corpo de Bombeiro determinarão as ações sobre implantação e substituição de hidrantes conforme normas e legislação vigentes. Artigo 4º. Os novos hidrantes a serem instalados serão os de coluna. Artigo 5º. Toda a edificação no município, por ocasião da construção, reforma ou ampliação, deverá instalar um hidrante urbano de incêndio completo, conforme padrão da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, acompanhado de um registro de gaveta de junta elástica e as respectivas conexões da rede de distribuições de água. Parágrafo 1º. A instalação do hidrante a quem se refere o caput será obrigada para: primeiro, edificação de uma área construída igual ou superior a 350 metros quadrados, exceto as residências unifamiliares. Artigo 2. Posto de distribuições de combustível com qualquer área construída. Parágrafo 2º. Os postos de combustível que já estão em funcionamento terão prazo de 180 dias para adequar-se a esta lei. Artigo 6º. Adquirido pelo proprietário do imóvel, o hidrante e demais acessórios a que se refere o artigo anterior será entregue ao Corpo de Bombeiro para inspeção antes
do pedido da vistoria final da edificação e será instalado às expensas do SAEMBA ou concessionária local de água na rede pública das distribuições de água, dentro do prazo mínimo de 60 dias, contando com as datas do seu recebimento, segundo localização, critérios e condições a serem determinadas em conjunto com o Corpo de Bombeiros. Artigo 7. Fica o loteador obrigado a projetar e a instalar, além das demais serviços de obras obrigatórios, hidrantes urbanos de incêndio, na rede de distribuições de água do loteamento ou do condomínio, de acordo com os padrões técnicos. Os hidrantes urbanos de incêndios terão, cada um raio de ação no máximo de 500 metros, devendo atender a área do loteamento ou do condomínio. Artigo 8º. Os hidrantes urbanos de incêndio terão cada um... Artigo 9º. O SAEMBA ou concessionário local do serviço da água de esgoto somente fará interligação definitiva da rede de distribuições de água do loteamento ou do condomínio à rede pública de distribuições de água, após inspeção e teste dos hidrantes e a verificação de que foram instalados conforme projetos aprovados, sem prejuízo das demais exigências com a vistoria do Corpo de Bombeiro. Artigo 10. O disposto nessa lei aplica-se igualmente aos loteamentos implantados pela administração direta ou indireta. Artigo 11º. As infrações abaixo darão ensejo as seguintes penalidades. Parágrafo 1º. Deixar de entregar o hidrante urbano e demais acessórios de combate a incêndio, de acordo com o artigo 6º dessa lei, multa de 248 UFESC e ao proprietário do imóvel. Parágrafo 2º. Ao instalar o hidrante urbano de combate a incêndio em loteamento e condomínios, multa de 300 UFESP aos proprietários do loteamento ou condomínio. Parágrafo 3º. Deixar os postos de combustível no prazo estabelecido de previdenciar adequações das exigências dessa lei, multa de 248 UFESP. Parágrafo 4º. Deixar de cumprir, após novo prazo de 30 dias, o estabelecido no inciso anterior, cassação do alvará e funcionamento. Artigo 12º. Para os efeitos desta lei, considera-se hidrante urbano de incêndio o fabricado de acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Artigo 13º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Bariri, 2 de março de 2015. O Wellington Polônio Boff, vereador. Esse projeto de lei será encaminhado às comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Obras e Serviços Públicos. Projeto de lei número 6 de 2015 do Poder Legislativo, de autoria do vereador Parraguinha, autoriza a concessão de desconto no IPTU, mediante a adoção dos princípios da sustentabilidade nas edificações. Senhor presidente, artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder benefício tributário na forma de desconto no valor do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, ao proprietário de imóvel que, para proteger, preservar ou recuperar o meio ambiente, adotar uma ou mais das seguintes medidas. Primeiro, sistema de captação de água da chuva. Segundo, sistema de reuso de água. Terceiro, sistema de aquecimento hidráulico solar. Quarto, sistema de aquecimento elétrico solar. Quinto, construções com material sustentável. Sexto, calçadas ecológicas. Parágrafo único. O benefício autorizado por esta lei se efetivará por meio de decreto do Poder Executivo. Artigo 2º.
Para efeitos dessa lei, considera-se, primeiro, sistema de captação de água da chuva, sistema que capte a água da chuva e armazene em reservatórios para utilização do próprio imóvel. Segundo, sistema de reuso de água, utilização após o devido tratamento das águas residuais provenientes do próprio imóvel, para atividades que não exijam que a mesma seja potável. Terceiro, sistema de aquecimento hidráulico solar, utilização de sistema de captação de energia solar térmica para aquecimento de água, com a finalidade de reduzir parcialmente o consumo de energia elétrica na residência. Quarto, sistema de aquecimento elétrico solar, utilização de captação de energia solar térmica para reduzir parcial ou integralmente o consumo de energia elétrica da residência integrado com o aquecimento da água. Quinto, construções com material sustentável, utilização de materiais que atenuem os impactos ambientais, desde que esta característica sustentável seja comprovada mediante a apresentação de selo ou certificado específicos. Sexto, calçadas ecológicas são aquelas dotadas de áreas permeáveis, utilizando-se entre travados ou faixa contínua central de concreto, seguindo de uma correta sinalização para portadores de necessidades especiais. A faixa central de acessibilidade deverá conter 1,20 m de largura e faixas de grama com 40 centímetros de cada lado. Artigo 3º. O disposto nessa lei se aplica aos projetos de novas edificações protocolizados a partir da data da publicação do decreto regulamentar. Artigo 4º. O benefício será revogado quando o proprietário, primeiro, inutilizar a medida que levou à concessão do desconto. Segundo, deixar de pagar uma das parcelas em caso de IPTU parcelado. Terceiro, não fornecer as informações solicitadas pelos órgãos competentes. Quarto, artigo 4º. O interessado em obter o benefício tributário deve protocolar o pedido devidamente justificado na Prefeitura Municipal, até a data estabelecida pelo Executivo no ano anterior ao que deseja o desconto tributário, com indicação de medida que aplicou em seu imóvel, acompanhado dos respectivos documentos comprobatórios. Parágrafo 1º. Para obter o incentivo fiscal autorizado por essa lei, o interessado deverá estar em dia com suas obrigações tributárias municipais. Parágrafo 2º. A Prefeitura Municipal, nos limites de seu poder fiscalizador, poderá designar um responsável para comparecer até o local e analisar se as medidas adotadas estão em conformidade com a presente lei, e poderá solicitar ao interessado documentos e informações complementares para instruir seu parecer. Parágrafo 3º. Caso o interessado, de alguma forma e sem a devida justificativa, impeça ou obstrua o cumprimento de algum dos procedimentos elencados no parágrafo 2º deste artigo, o benefício tributário será negado. Parágrafo 4º. A renovação do pedido de benefício tributário deverá ser feita anualmente, a pedido do interessado, observando o procedimento estabelecido neste artigo. Artigo 5º. Aquele que obtiver o desconto referido nesta lei receberá o selo de Amigo do Meio Ambiente para afixar na parede de seu imóvel, que indicará o ano em que incidirá o benefício tributário. Parágrafo único. A aplicação do disposto nesse artigo se efetivará por meio de decreto do Poder Executivo. Artigo 6º. O Poder Executivo regulamentará esta lei no que couber especialmente no que concerne aos valores do desconto, observando-se, para tanto, a proporção em relação ao número de medidas adotadas em cada imóvel, daquelas relacionadas no artigo 1º desta lei, e os padrões técnicos para cada uma dessas medidas. Artigo 7º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação oficial. Sala das Sessões, 2 de março de 2015. Vereador Parraguinha. Esse projeto de lei será encaminhado às comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Obra e Serviços Públicos. Projeto de lei número 7 de 2015 do Poder Legislativo. Denomina as vias públicas do loteamento Jardim Romero.
Artigo 1º. Fica denominada as vias públicas do loteamento Jardim Romero como segue. Primeiro, Avenida 2 passa a denominar-se Avenida Rosa Andriolo. Segundo, Rua A passa a denominar-se Rua Luiz Carlos de Jesus Pioto. Terceiro, Rua B passa a denominar-se Rua Cesário Pioto. Quarto, Rua C passa a denominar-se de Rua Edson Antônio Pioto. Quinto, Rua D passa a denominar-se de Rua Fausto David Fara. Sexto, Rua F passa a denominar-se de Rua Sabina Jimenez Romero Alvarado. Sétimo, prolongamento da Avenida Luiz Gentil até a Avenida 1 passa a denominar-se Avenida Luiz Gentil. Artigo 2º. Essa lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrato. Assinado por todos os vereadores. Esse projeto será encaminhado às comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Obras e Serviços Públicos. Emenda número 1 do vereador Wellington Polônio Boff ao projeto de lei número 4 de 2015 do Executivo. Dispõe sobre autorização ao Poder Executivo Municipal a alienar por venda subsidiada áreas de terras que especifica e dá outras providências. Emenda substitutiva número 1 de 2015. O inciso 7º do artigo 7º do projeto de lei número 4 de 2015 passa a ter a seguinte redação. Artigo 7º, inciso 7º. Obrigação de manter permanentemente a destinação do imóvel inicialmente prevista, salvo na hipótese de alteração previamente solicitada ao chefe do Poder Executivo Municipal, que enviará projeto de lei para a Câmara Municipal, pleiteando a citada alteração de atividade. O inciso 8º do artigo 7º do projeto de lei número 4 de 2015 passa a ter a seguinte redação. Artigo 7º, inciso 8º. Indisponibilidade do lote para alienação pelo prazo de 20 anos contados da assinatura do documento de aquisição. O inciso 10º do artigo 7º do projeto de lei número 4 de 2015 passa a ter a seguinte redação. Artigo 7º, inciso 10º. Obrigação de manter a quantidade mínima de empregados conforme o artigo 5º desta lei, legalmente registrados e anotados em carteira de trabalho e previdência social, obrigando-se anualmente a enviar para a Prefeitura Municipal de Bariri uma cópia autenticada da Relação Anual de Informações Sociais, RAIS, sendo tais informações prestadas pelo prazo de 16 anos, contados a partir da expedição do alvará de funcionamento. Justificação. Faz-se necessário a adequação de tais incisos no artigo 7º do projeto de lei número 4 de 2015, pois visa condicionar ao referido projeto mais cognição por parte da Prefeitura Municipal de Bariri em relação às empresas selecionadas por meio de licitação, modalidade e concorrência. Sala das Sessões, 2 de fevereiro de 2015, vereador Wellington Polônio Boff. Esse projeto de lei será encaminhado às comissões de Justiça e Redação, Obras e Serviços Públicos, Finanças e Orçamento. Pareceres. Parecer número 7 de 2015. Objeto. Projeto de lei número 3/2015 do Poder Executivo. Exposição da matéria. O projeto de lei número 3/2015 dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de 395 mil. Conclusão dos relatores. A matéria é de interesse do município, razão pela qual somos pela aprovação da mesma. Membros das comissões, aprovamos o presente parecer. Câmara Municipal de Bariri, 2 de março de 2015.
Justiça e Redação, Finanças e Orçamentos, Educação, Saúde e Assistência Social, todos aprovando esse projeto. Parecer número 8 de 2015. Objeto: projeto de lei número 4 de 2015 do Poder Executivo. Exposição da matéria. O projeto de lei número 4 de 2015 dispõe sobre autorização ao Poder Executivo Municipal a alienar por venda subsidiada áreas e terras para expansão do Polo Industrial 2 e mensagem aditiva número 7 de 2015, que substitui o quadro do artigo 5º. Conclusão dos relatores. A matéria é de interesse do município, razão pela qual somos pela aprovação da mesma. Membros das comissões. Aprovamos o presente parecer. Câmara Municipal de Bariri, 2 de março de 2015, aprovado por todos os vereadores. Parecer número 9 de 2015. Objeto: projeto de lei 7/2015 do Poder Executivo. Exposição da matéria. O projeto de lei 7 de 2015 dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 234.386. Conclusão dos relatores. A matéria é de interesse do município, razão pela qual somos pela aprovação da mesma. Membros das comissões. Aprovamos o presente parecer. Câmara Municipal, 2 de março de 2015. Justiça, Redação, Finanças, Orçamento, Educação, Saúde e Assistência Social. Todos aprovando. Parecer número 10 de 2015. Objeto: projeto de lei número 8 de 2015 do Poder Executivo. Exposição da matéria. O projeto de lei número 8 de 2015 dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 217 mil. Conclusão dos relatores. A matéria é de interesse do município, razão pela qual somos pela aprovação da mesma. Membros das comissões. Aprovamos o presente parecer. Câmara Municipal de Bariri, 2 de março de 2015. Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Educação, Saúde e Assistência Social. Aprovado por todos os vereadores. Parecer número 11 de 2015. Objeto: projeto de lei 4 de 2015 do vereador Benedito Antônio Franchini. Exposição da matéria. O projeto de lei 4 de 2015 denomina prolongamento das vias públicas Avenida Pascoal Prenholato e Rua Juvenal Ferreira Dias. Conclusão dos relatores. A matéria é de interesse do município, razão pela qual somos pela aprovação da mesma. Membros das comissões. Aprovamos o presente parecer. Câmara Municipal de Bariri, 2 de março de 2015. Justiça, Redação, Finanças, Orçamentos, Obras e Serviços Públicos. Todos aprovando. São 9h03, dando sequência aos trabalhos da Câmara Municipal de Bariri. Vamos agora para os requerimentos. Requerimento número 4 de 2015. Senhor Presidente, os vereadores que subscrevem nos termos do regimento interno ouvido plenário requerem a Vossa Excelência que seja considerada em caráter de urgência especial para ser incluída na pauta da ordem do dia da presente sessão para fins de deliberação, visto os vereadores já terem recebido cópias dos mesmos. Primeiro, emenda número 1 de 2015 do vereador Wellington Poloni Boff. Segundo, projeto de lei número 7 de 2015, subscrito por todos os vereadores. Sala das Sessões, 2 de março de 2015, assinado por todos os vereadores. Eu coloco em discussão e votação o requerimento número 4 de 2015. Em votação, os vereadores que são favoráveis permaneçam sentados, contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 5 de 2015, de autoria do vereador Ricardo Prearo. Senhor Presidente, o vereador que subscreve, ouvido o plenário, requer que, nos termos do artigo 9º da Lei Orgânica Municipal,
combinado com o artigo 169, inciso 5º do regimento desta Casa, seja convocado o senhor diretor administrativo da Prefeitura Municipal de Bariri para prestar informações e sanar dúvidas da utilidade pertinente ao projeto de lei que trata de alterações do plano de carreira dos professores municipais e a instituição do piso nacional de salários do mesmo. Requeremos finalmente que seja oficiado a excelentíssima prefeita venha para autorizar aquele servidor a agendar data para comparecer à sessão nessa casa. Sala das Sessões, 2 de março de 2015, vereador Ricardo Prearo. Eu coloco em discussão o requerimento número 5, 2015, do Ricardo Prearo. Com a palavra, vereador Benedito Antônio Franquini. Senhor presidente, eu queria fazer um complemento. Eu entendo que seria importante a vinda também da secretária de Educação a esta casa. Eu acho que o diretor administrativo, obviamente, ele tem conhecimento de todo o trâmite, né? Mas eu acho que quem realmente participou da elaboração desse projeto, né? E muito deve tê-lo feito, porque afinal é a secretária de Educação, eu acho que nada mais justo que ela venha também a essa casa para poder esclarecer dúvidas aqui dos nossos queridos professores. Eu coloco em discussão o pedido do nobre vereador Benedito Antônio Franquini. Em votação, os vereadores que são favoráveis permaneçam sentados, contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. E coloco em discussão requerimento número 5 de 2015, da autoria de nobre vereador Ricardo Prearo. Os vereadores que são favoráveis permaneçam sentados, contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Moções. Moção número 8 de 2015. Senhor presidente, o vereador que subscreve, nos termos regimentais ouvido o plenário, apresenta a moção de pesar pelo falecimento do senhor Urbano Matiuso, ocorrido ontem, dia 1º de março de 2015, aos 81 anos. Aos familiares, nossos sentimentos. Sala das Sessões, 2 de março de 2015, vereador Ayrton Luiz Pegoraro. Eu coloco em discussão moção número 8 de 2015 do vereador Ayrton Luiz Pegoraro. Em votação. Os vereadores que são favoráveis permaneçam sentados, contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Moção número 9 de 2015, de autoria também do vereador Ayrton Luiz Pegoraro. Senhor presidente, o vereador que subscreve, nos termos regimentais ouvido o plenário, apresenta a moção de pesar pelo falecimento do senhor Evaldo José Alves, ocorrido no dia 28 de 2 de 2015, aos 43 anos. Deixa a viúva a senhora Maristela Correia Alves e os filhos Rafael Henrique Alves, de 19 anos, e Ana Laura Alves. Pessoa querida, não só no seio familiar, mas também pelos colegas de trabalho e pela comunidade. Sua morte precoce deixará saudades. A todos os nossos sentimentos. Sala das Sessões, Dr. Amélio Tanganelli, 2 de março de 2015. Ayrton Luiz Pegoraro, vereador. Eu coloco em discussão moção número 9 de 2015, de autoria do vereador Ayrton Luiz Pegoraro. Em votação. Os vereadores que são favoráveis permaneçam sentados, contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Indicações. Indicação número 25 de 2015, de autoria do vereador Benedito Antônio Franquini. Senhor presidente, o vereador que subscreve, ouvido o plenário, indica a excelentíssima prefeita para que determine o setor competente a proceder à instalação de obstáculos redutores de velocidade nos leitos das avenidas São Paulo e Mossoró, localizadas na Vila São José,
objetivando oferecer maior segurança a todos. Sala das Sessões, 2 de março de 2015, vereador Benedito Antônio Franchini. Indicação número 26 de 2015, também de autoria do vereador Benedito Antônio Franchini. Senhor presidente, o vereador que subscreve, ouvido o plenário, indica a excelentíssima senhora prefeita para que determine intensificação de ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue e chikungunya, de forma coordenada com todas as diretorias de serviço da prefeitura e ainda em parceria com a unidade do Corpo de Bombeiros local, a exemplo do que a cidade de Marília está fazendo com os bombeiros daquela cidade. A cidade de Marília já teve 11 mortes por causa dessa epidemia. E com essas ações, espera-se que não aumente os casos de morte. Sala das Sessões, 2 de março de 2015, Benedito Antônio Franchini, vereador. Indicação número 27 de 2015, de autoria do vereador Deolindo Scandoleira Filho. Senhor presidente, o vereador que subscreve, nos termos regimentais ouvido plenário, indica a excelentíssima prefeita Deolinda Antunes Marino e ao setor de infraestrutura para que venha a remover paralelepípedos, entulhos e limpeza em geral no terreno de posse do município localizado no cruzamento da Avenida General Osório com a Rua Pascoal Bolini. Justificativa. Esse terreno acima citado está e sempre foi usado como depósito de restos de materiais do barracão da prefeitura de nosso município, depositando pissarra, tubos de esgoto, manilhas, etc. E moradores têm reclamado que várias administrações, por volta dos 20 anos e até mesmo essa, prometeram uma praça ou uma área de lazer no local, mas até agora nem mesmo a limpeza está sendo feita no local. Diante do exposto, estime considerações. Sala das Sessões, 2 de março de 2015, vereador Deolindo Scandoleira Filho. Indicação número 28 de 2015, de autoria do vereador Deolindo Scandoleira Filho. Senhor presidente, o vereador que subscreve indica ouvido plenário a excelentíssima prefeita que digne encaminhar cópia dos ofícios número 1/2015 de nossa autoria em anexo ao deputado federal Baleia Rossi, visando recurso financeiro para a construção de área de lazer do Lago Municipal. Sala das Sessões, 2 de março de 2015, Deolindo Scandoleira Filho, vereador. Indicação número 29 de 2015, de autoria do vereador Ayrton Luiz Pegoraro. Senhor presidente, o vereador que subscreve, nos termos regimentais ouvido o plenário, indica a excelentíssima senhora prefeita que realize estudos no sentido de apresentar projeto de lei que discipline a criação, propriedade, posse, guarda, uso e transporte de animais no município de Bariri. Justificativa. Bariri necessita de legislação que discipline tais práticas com o objetivo de evitar maus tratos e também diminuir os animais abandonados em nosso município, pois o grande número de animais abandonados faz com que o município e a AFAPAB arquem com gastos cada vez maiores, sem, no entanto, resolver o problema. Para a confecção desse projeto de lei, seria essencial a participação da população, entidades e profissionais da área. Segue em anexo cópia do projeto de lei número 82 de 2010 de Jaú, do vereador Paulo de Tarso, feita com o apoio da AVEJA, Associação dos Veterinários de Jaú, e o projeto de lei número 14.483 de 2007 de São Paulo, de autoria do vereador Roberto Trípoli. Sala das Sessões, 2 de março de 2015, vereador Ayrton Luiz Pegoraro. Indicação número 30 de 2015, de autoria dos vereadores Elisa Luiza Fanton Bolini e Luiz Fernando Foloni. Senhor presidente, os vereadores que subscrevem nos termos regimentais ouvido o plenário indica a excelentíssima senhora prefeita e aos órgãos competentes, se esse for o entendimento,
no sentido de atender às necessidades dos moradores do bairro do Livramento. Implantação da equipe volante do CRAS. Justificativa. Buscando melhoria na qualidade de vida, a equipe volante teria benefícios aos moradores do bairro Livramento. Consiste numa equipe adicional que integra o Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, em funcionamento com o objetivo de prestar serviço no território de proteção integral às famílias, PAIF. Sala das Sessões, 2 de março de 2015, vereadores Celisa Fanton e Luiz Fernando Foloni. Indicação número 31 de 2015, de autoria dos vereadores Celisa Luiza Fanton Bolini e Luiz Fernando Foloni. Senhor presidente, os vereadores que subscrevem nos termos regimentais ouvido o plenário indicam à excelentíssima senhora prefeita e aos órgãos competentes, se esse for o entendimento, no sentido de atender às necessidades dos conselhos municipais existentes em nosso município. Justificativa. O controle social pode ser feito individualmente por qualquer cidadão ou por um grupo de pessoas. Os conselhos são gestores de políticas públicas e canais de efetiva participação, na qual a cidadania deixa de ser apenas um direito, mas uma realidade. Os conselhos municipais necessitam de um local apropriado para que possam realizar reuniões e arquivos para documentação, favorecendo melhor relacionamento entre os conselhos e efetivação do trabalho em rede. Sala das Sessões, Bariri, 2 de março de 2015, vereadores Celisa Fanton Bolini e Luiz Fernando Foloni. E indicação número 32 de 2015, de autoria dos vereadores Celisa Luiza Fanton Bolini e Luiz Fernando Foloni. Senhor presidente, os vereadores que subscrevem nos termos regimentais ouvido o plenário indica a excelentíssima senhora prefeita e aos órgãos competentes, se esse for o entendimento no sentido de atender às necessidades dos moradores da Avenida General Osório, Humaitá, próximo ao Jardim do Morro. Justificativa. Procurados por moradores revoltados, fomos informados da presença de insetos, ratos e cupim invadindo suas residências e causando grandes transtornos e prejuízos, decorrente da falta de limpeza em terreno localizado na Avenida General Osório, ao lado do número 144, cujo proprietário mantém em portão fechado um casebre em péssimas condições, favorecendo de abrigo a animais nocivos que invadem as residências dos moradores. Ressaltaram também que esse problema vem ocorrendo há anos e que os proprietários somente executam a limpeza do local quando autuado. Por essa razão, solicitamos aos órgãos competentes da administração que atue com mais vigor e urgência, evitando também possíveis criadores de dengue no local, causando risco à saúde pública. Sala das Sessões, 2 de março de 2015, vereadores Celisa Luiza Fanton Bolini e Luiz Fernando Foloni. Vamos dando sequência, são 9 horas e 18 minutos. Correspondências e ofícios do Executivo. Ofício número 42 de 2015. Em atendimento ao artigo 25º, inciso 8º da Lei Orgânica do Município de Bariri, envio a esta Casa os balancetes de receitas, despesas e boletim de caixa referente ao mês de janeiro de 2015. Atenciosamente, Deolinda Maria Antunes Marino, prefeita municipal. Ao excelentíssimo senhor Luiz Fernando Foloni, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Bariri. E o ofício número 11 de 2015 do SAEMBA, encaminhando, nessa oportunidade, conforme a lei em vigor, o balancete da receita e despesas referentes ao mês de janeiro de 2015. Atenciosamente, superintendente Elias Tonsic. Já se encontram à disposição dos nobres vereadores da população o balancete de fevereiro de 2015 da Câmara Municipal de Bariri. Já está à disposição dos senhores. Correspondências diversas. A Caixa Econômica Federal
noticiando a Vossa Excelência o crédito de recursos financeiros sob bloqueio. Recebemos também da Câmara Municipal de Carapicuíba, que foi eleita a mesa diretora, que vai dirigir os trabalhos nos próximos anos de 2015 e 2016. Recebemos também da Associação Cultural Quilombo de Bariri, comunicando a assinatura de convênio. Um abraço ao Carlos Roberto Viana, presidente da Associação Cultural do Quilombo de Bariri. A creche Madre Leônia, também comunicando a assinatura do convênio. Centro de Promoção Social Paróquia Nossa Senhora das Dores, também comunicando a formalização do convênio. Centro de Promoção Social, informando o convênio número 5 de 2015. Recebemos também a correspondência do Hospital Amaral Carvalho, que firmou convênio com a Prefeitura Municipal de Bariri. A Casa Abrigo, também a assinatura do convênio com a Prefeitura. A Irmandade Misericórdia de Jaú também formalizou o convênio número 2 de 2015. O Instituto PC Falsetti também foi efetuado o convênio. Ilustríssimos senhores vereadores da Câmara Municipal de Bariri, venho pelo presente agradecer a participação dos nobres edis pela denominação da rua Lúcia Bolini, no Jardim Yang 3, em Bariri. Esse evento é de muita alegria para a nossa família, pois enaltece o nome de pessoa muito querida para nós. Que Deus continue abençoando esses vereadores que sempre atuam em benefício da comunidade. Atenciosamente, Valdomiro Fanton e família. O nosso muito obrigado a toda a família. Também da AFAPAB, Associação Francisco de Assis Protetora dos Animais de Bariri, comunicando à Câmara que informou o convênio número 3 de 2015. Nós iremos suspender a sessão por alguns minutos para as comissões darem os pareceres. Daqui a pouquinho a gente volta dentro de instantes. São 9h20. Faltando 25 para as 10, retornando aos nossos trabalhos. Vamos aos pareceres. Parecer número 12 de 2015. Objeto: projeto de lei número 7 de 2015 do vereador Luiz Fernando Foloni. Exposição da matéria. O projeto de lei número 7 de 2015 denomina as vias públicas do loteamento Jardim Romero. Conclusão dos relatores. As homenagens prestadas são justas, razão pela qual somos pela aprovação da matéria. Membros das comissões, aprovamos o presente parecer. Câmara Municipal de Bariri, 2 de março de 2015. Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Obras e Serviços Públicos. Aprovado por todos os vereadores. E parecer número 13 de 2015. Objeto: emenda substitutiva 1/2015 ao projeto de lei 4 de 2015. Exposição da matéria. A emenda número 1 de 2015 altera a redação do inciso 7º e 8º e 10º dos artigos 7º do referido projeto. Conclusão dos relatores. A matéria é de interesse do município, razão pela qual somos pela aprovação da matéria. Membros da comissão, aprovamos o presente parecer. Câmara Municipal de Bariri, 2 de março de 2015. Justiça e Redação, Finanças e Orçamentos, Obras e Serviços Públicos, todos aprovando. Eu pergunto para a primeira secretária Celisa se nós temos vereadores inscritos na palavra livre. Sim, senhor presidente. Pela ordem, o vereador Ricardo Prearo. Com a palavra, vereador Ricardo Prearo. Boa noite, senhor presidente. Posso utilizar a palavra aqui no meu assento? À vontade. Muito obrigado. Uma boa noite, senhor presidente, demais vereadores, vereadora Celisa, imprensa aqui presente, cumprimento na pessoa do nosso amigo Diego da Clube, amigos internautas que nos acompanham pelo site da Câmara, a nossa população aqui presente, especial aos professores e professoras aqui presentes. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Hoje eu me inscrevi na palavra livre para tratar apenas de um assunto, que é o assunto pertinente à presença de vocês aqui, né? Que é a educação do nosso município. Eu falei na palavra livre da última sessão da minha indignação da forma em que a administração de nossa cidade vem tratando os professores da rede municipal de ensino. A falta de transparência, a falta de respeito, dignidade,
né? E como eu dizia naquele dia, e repito hoje, a educação, ela deve ser tratada como prioridade em todo o nosso país, em nossa cidade. Uma administração, para ela ser bem avaliada e respeitada, ela tem que começar a tratar com prioridade a educação. E tratar com prioridade a educação é tratar bem os professores, reconhecê-los, né, com seus salários dignos. Isso a gente percebe a dificuldade da atual administração. Nós temos aí um piso nacional, uma lei federal desde 2008, e que vem se arrastando ao tempo, e vocês tendo esse prejuízo, e infelizmente não vem sendo cumprido uma lei federal. E para nossa surpresa, depois de tanta movimentação, mobilização, que aliás eu parabenizo todas vocês e vocês aqui, né, a classe de todos vocês, que vocês fazem a força mesmo, estão aqui hoje, não só pressionando, mas também lutando pelos seus direitos. Vocês não estão aqui pedindo esmola, como inclusive está relatando numa carta escrita por vocês aqui, que eu vou ler depois. Vocês não estão aqui pedindo esmola para ninguém. Vocês estão aqui querendo que se cumpra uma lei que é um direito de vocês, não é verdade? E a gente percebe a dificuldade da administração em cumprir uma lei desde 2008. E o prejuízo fica com quem? Com os nossos professores. Infelizmente, que dia a dia lutam, né, se dedicam, ensinam os nossos jovens, crianças, né, e adolescentes, e no entanto não vê a contrapartida. É uma pena, mas a gente ainda tem que ter esperança. Aliás, hoje, essa noite, depois de tanto a gente, né, brigar, inclusive muitos de vocês brigarem na justiça, esta noite veio o projeto de lei, nessa final de tarde, propondo, como disse o vereador Ayrton Pegoraro, o piso nacional, coisa que não precisaria propor, era só cumprir a lei, não é verdade? Mas ela propôs o piso, o pagamento do piso nacional nesse projeto. E o que muito me intriga, viu, novo vereador, é que esse piso nacional, que não precisaria estar no projeto, e sim só cumprir uma lei federal, veio atrelado a umas dezenas de mudanças. E veio o blocão, né? Aí, ó, vereadores, vamos aprovar, o piso nacional está aí. Mas vem junto umas dezenas de alterações que a gente tem dúvida. E por que tem dúvida? Como o próprio projeto diz, foi feita uma comissão de reavaliação do atual plano de carreira. Mentira, não foi feito. Pelo menos que eu saiba, e vocês também me relataram isso hoje. Discutiu isso aí com vocês? Mas quais são as propostas? São muitas as propostas aqui colocadas aqui no plano de carreira nessa noite. Só para vocês terem uma ideia, corrigir pequenas distorções. Ela fala que é pequenas distorções. Uma nova forma de avaliação dos profissionais. Aqui que está a palavra novo reequilíbrio financeiro. Será que ela quer reequilibrar as finanças financeiras do município, tirando do bolso dos professores? Não sei, eu ainda não analisei o projeto, espero que não, né? Mas ainda, continuando nas mudanças, ela diz lá, o reequilíbrio financeiro das progressões, bem como da isonomia para todos os cargos, quanto à progressão funcional, acrescentar pontos essenciais na prática educacional. Aí ela diz aqui, no que tange a pontuação para atribuição de aulas, quanto das faltas justificadas, realização de concursos à distância, dias de recesso escolar, cumprimento de eventos considerados dia letivo. Então, quer dizer, são várias as mudanças. E que, como eu disse aqui, o que me preocupa é que vem atrelado ao piso nacional. Parece que quer fazer assim um tipo de barganha. Ó. Vamos aprovar o piso e vamos aprovar junto o mesmo projeto as alterações. Mas quem garante que essas alterações são benéficas, são boas para vocês? Não sei. Infelizmente, nessa noite ainda não tem essa resposta. Por isso que eu disse que a transparência que falta nessa administração é que nos deixa preocupados. Esta casa aqui está preocupada. E, junto com vocês, nós vamos tentar esclarecer tudo essas mudanças aqui, para que vocês não sejam prejudicadas. Por isso que eu fiz esse requerimento nesta noite, solicitando a presença do diretor administrativo. E por que o diretor administrativo? Porque eu tenho quase que certeza que foi assim elaborado, ou então ele esteve envolvido nessas alterações, ele tem conhecimento dessa área também,
Então que ele venha aqui prestar informações, esclarecimentos para nós, não é verdade? Eu acho que nada mais justo que nós aqui tenhamos bem claro qual é as alterações propostas, para que a gente, como eu disse, não prejudicar a classe docente de vocês. Então, fica aqui o meu alerta a vocês. Nós temos uma cópia agora para vocês, aí vocês pegaram. Discutam, analisem, né, conversam lá nas escolas, entre todos vocês, e já vão aí olhando as mudanças, o que é bom, o que não é bom, e vão anotando, vão passando para nós aí depois, que com certeza vocês terão respaldo e ajuda nossa aqui na Câmara Municipal. Podem contar com a gente sempre, pode ter certeza disso. E para finalizar, né, eu recebi uma carta hoje na entrada daqui da sessão, né, que mostra a indignação, né, da classe, dos professores de nossa cidade. Infelizmente, vocês são tratadas com descaso, né? Vocês não são tratadas com a importância do cargo que vocês exercem em nossa cidade, né? Não é fácil. Eu tenho uma família inteira de professores, minha mãe, minhas tias, todas professoras aposentadas. Eu sei a importância que é um professor. Mas, infelizmente, sempre nesse país o professor fica a segundo plano, né? E eu recebi essa carta hoje e faço questão de ler alguns tópicos dela que eu achei importante e que espelha a indignação de todos vocês. O professor é responsável por transformar a sociedade, pois seus sentimentos desenham o semblante do futuro. Diante disso, é inadmissível que tamanha responsabilidade seja tratada com descaso e desrespeito por parte das lideranças políticas de nossa cidade, no que se refere aos direitos trabalhistas e sociais da classe docente de vocês. A prefeitura, na condição de agente público, devia agir de acordo com a lei, como indica a própria Constituição Federal. Contudo, não é o que se percebe nessa situação. Por isso, receber o salário conforme o piso nacional não é uma esmola concedida pela prefeitura, mas sim um direito previsto em lei. É o que eu disse agora, né? Vocês querem só o direito de vocês, né? Como eu disse, desde 2008, né? Embora tenha uma discussão jurídica, quem trata a educação com prioridade, deixa a discussão para lá, vamos tratar aqui com prioridade os professores, vamos reconhecê-los, vamos pagar o piso nacional. E a gente percebe que não é só vocês, viu? Tem outras classes aí com piso nacional que também foi somente após mobilização das categorias. E vocês não estão sendo diferente, né? Então a gente percebe que a administração ela trabalha sobre pressão, né? Só cumpre quando a pressão atinge ela, né? Mas continuando a carta, para finalizar, nós professores não possuímos nenhuma arma poderosa que possa nos auxiliar nessa luta. A única coisa que temos é o poder da palavra para defender o que nos cabe e exigir que a lei seja cumprida. Enfim, estamos escrevendo hoje, na lousa da história, um capítulo de questionamento, cuja pergunta não pode ficar sem resposta. Reivindicamos que o nosso salário esteja de acordo com o piso nacional e que o valor pecuniário das progressões oferecidas pelo plano de carreira seja reajustado, bem como que se faça o uso correto da verba do Fundeb, a fim de que consigamos exercer com dignidade o nosso nobre ofício, o qual concentra toda sua força em um toco de giz. Então aqui é a história de vocês, não é verdade? É a luta, dia a dia, vocês querem apenas o reconhecimento. E esta casa reconhece o trabalho de vocês. Conte com a gente, viu? Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado pela presença aqui. Continuem com essa força, com essa mobilização de vocês, que com certeza a gente vai vencer. Um abraço a todos. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo vereador, vereadora Celisa. Pela ordem, o vereador Ayrton Luiz Pegoraro. Com a palavra, vereador Ayrton Luiz Pegoraro. Senhor presidente, demais vereadores, público aqui presente, imprensa, boa noite a todos. Na sessão passada, me passou um assunto que eu acho de extrema relevância quando a gente comenta a respeito das prioridades do município. Nós aprovamos um aumento do auxílio alimentação para o programa Mais Médicos de R$ 700 para R$ 1.000. Olha, gente,
o que acontece? Esses médicos são médicos que trabalham no PSF da nossa cidade. São 4 PSFs, então 4 médicos generalistas que fazem o atendimento dessa população setorizada. Quando entrou a administração do Gonzaga, ele achou que seria interessante eliminar um intermediário, que no caso seria uma firma, a Sorri. Ele achou que ele contratando direto, ele economizaria essa taxa de administração da empresa. Infelizmente não deu certo. Por quê? Ninguém quis, não houve interesse nos concursos que foram abertos para cargo de médico de 8 horas, de R$10 mil, depois passou para 11, não houve interesse. Nós tivemos que fazer 2 leis aqui para reduzir essa carga horária, para contratar mais médicos na faixa de 4 horas por dia, 2 médicos para cada PSF. Muito bem. Nesse meio tempo, nós tivemos uma boa notícia, uma das poucas da administração federal que concedeu para o município. Geralmente, a administração federal passa o ônus para o município e depois deixa para o município se lascar para pagar. Nisso, não. Vieram 4 médicos do programa Mais Médico e o que acontece? Existe, então, o pagamento do salário desses médicos e uma contrapartida do município, que seria o quê? O pagamento da alimentação, a moradia e o transporte. Muito bem. Os médicos que a gente não estava conseguindo contratar na faixa de R$2 mil, que seria hoje, e provavelmente com os encargos custariam mais ou menos R$20 mil cada médico desse, ou seja, 4 médicos, R$80 mil, e nós estamos praticamente recebendo de graça, com uma pequena contrapartida. Qual seria? Uma alimentação até R$700 e um auxílio moradia até R$2.500. O que fez essa administração? Ainda nós tivemos aqui a sorte que foram 2 casais. Quer dizer, cada médico poderia receber do município até R$3.200. Então, daria para ter uma moradia decente, daria para ter uma alimentação decente. O que se foi feito? Procurou-se uma economia que eu considero uma economia burra. Contratou-se para cada casal desse, casa no valor de R$500 a R$700. Logicamente, no início, depois que eles perceberam como viviam os seus colegas, os seus pares aqui no Brasil, logicamente causou um desconforto. Com isso, na época, se pagava, então, de até R$2.500 por pessoa para moradia, então, quer dizer, R$5 mil o casal, a prefeitura contratou uma casa de R$500 a R$700 para o casal. A alimentação, que seria até R$700, a prefeitura optou pelo mínimo, R$500. Logicamente, o que está acontecendo, gente? Esses médicos não estão satisfeitos com a nossa cidade. E eu tenho certeza absoluta que várias cidades da região, com mais visão, vão, de bom grado, para economizar R$20 mil, vão gastar de bom grado 3 e economizar 17. Então, quando me passou batido na época, eu perdi o tempo de comentar, mas eu acho que isso não devia acontecer. Falta um pouco de jogo de cintura, falta um pouquinho de visão. Nós recebemos, a prefeitura está lucrando e muito com esses médicos. Eles deveriam ser valorizados, eles deveriam ser bem tratados, mesmo porque, no nosso caso, uma pequena parte do que é pago pelo governo federal fica com eles, a outra vai para o governo, que todos vocês sabem. Não estou aqui para discutir isso, eu acho extremamente errado. Mas vamos pelo lado da economia do município. Nós estamos aqui para discutir o município, o programa Mais Médica Federal. Eu acho que o que está acontecendo é um absurdo. Já comentei com a prefeita, já comentei com o diretor de saúde, que eu acho que isso tem que ser revisto. Agora fez-se o quê? Aumentou-se o piso, que seria de R$500 a R$700, nós aprovamos uma lei para passar para R$1.000. R$300, gente. Para 80 mil, para 20 mil, R$300 para cada um, é dinheiro? Então, eu acho que falta um pouquinho de visão,
falta um pouquinho de bom senso, às vezes para economizar 1 centavo nós vamos perder 1 milhão. Então isso não é possível. Qualquer pessoa que tenha um pouquinho de noção, que tenha um pouquinho de bom senso, vai saber que isso está errado. Então, peço encarecidamente, novamente, à administração, que reveja isso, que trate com dignidade, que dê o valor que esses profissionais merecem, não só por uma questão humanitária, se é que isso, mas pelo menos por uma questão financeira, que está custando isso aí para o município, se por acaso nós perdemos esse médico. Se por acaso os 4 forem embora, se nós conseguirmos contratar esses médicos, o que eu acho difícil, porque foram abertos vários concursos anteriores e não foi conseguido, nós teríamos um gasto aproximado com 4 médicos no valor de R$80 mil. E quanto está sendo gasto para cada médico desse hoje no município de Bariri? 1.000 e pouco. Fica para vocês, que eu acho que vocês têm inteligência suficiente para discernir o que eu falei. Eu fiz uma indicação também sobre um projeto, que a prefeita faça um projeto de lei que discipline a criação, propriedade, guarda, uso e transporte de animais no município de Bariri. Por quê? Nós temos uma política com relação aos animais de Bariri, principalmente os pequenos animais, já faz mais ou menos 12 a 14 anos, não tenho conhecimento, mas de abrigamento. Abrigamento e, no caso, quando a gente aprova a subvenção, de atendimento emergencial por conta da FAPAB. Com isso, a Prefeitura está se omitindo de assumir uma responsabilidade que é dessa e gastando mal o dinheiro público. Por quê? Eu acredito, o ano passado nós fizemos uma audiência pública aqui, que estava representante dos veterinários, presidente da Associação dos Veterinários de Jaú, representantes de entidades da região e um deputado federal, que é o presidente, pelo menos era o presidente da Frente Parlamentar de Proteção dos Animais. E todos falaram a mesma coisa. Nós temos que prevenir. O que seriam os pontos básicos de qualquer projeto com relação aos animais? Identificação. Posso ser responsável, uma vez identificado, o animal abandonado, você vai conseguir identificar quem é o dono e pode multá-lo. E castração dos animais. O abrigamento é o último recurso. O que está sendo feito aqui é sempre enxugar gelo. Existe uma demanda cada vez maior de animais. As próprias protetoras dos animais comentam e suspeitam que existe até a possibilidade de cidades vizinhas estarem soltando animais aqui e nunca o dinheiro é suficiente para alimentá-los e para tratar. Isso é enxugar gelo. Então eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de noção e começar a trabalhar na parte de prevenção e na raiz do problema. Tá? Quando eu fiz essa audiência pública, a minha intenção era fazer um projeto de lei, passar por essa casa, e para que fosse implantado. Infelizmente, eu percebi que para isso geraria gasto para o município. E com isso, foge da prerrogativa do vereador. Poderia, mesmo sendo aprovado por essa casa, a prefeita entrar com uma ação de inconstitucionalidade e quebrar o meu projeto. Então, eu estou pedindo encarecidamente à prefeita que ouça as entidades de classe, os profissionais da área, para que faça uma lei condizente que realmente atenda ao nosso município. Controle populacional, identificação, posso ser responsável e depois abrigamento, não ao contrário. Para isso, eu deixei anexado nessa indicação um projeto que foi apresentado em Jaú pelo vereador Paulo de Tarso, com o apoio da Associação dos Veterinários de Jaú. E o projeto de lei do vereador Roberto Trípoli de São Paulo, a famosa Lei Trípoli, a respeito do assunto. Espero ser atendido. Nós também, durante essa última semana, nós estamos entrando em contato com as escolas para tentar viabilizar um projeto que foi da nossa autoria com relação à Câmara Mirim. Então, nós, graças a Deus, nós estamos tendo um bom apoio do pessoal das escolas. Esse manual da escola foi feito pelo professor Danilo, vice-diretor do Idalina, e
vai ser entregue em todas as escolas. É uma pequena apostila com o passo a passo da implantação da Câmara Mirim e que nós esperamos dar posse a esses jovens vereadores, esses vereadores mirins, ainda esse mês. Vamos voltar ao caso das professoras. Alguma coisa chamou a atenção, inclusive eu acho que é motivo de debate por todos vocês, o Ricardo, todos principalmente viram de uma forma, então eu vou dar o meu ponto de vista. O piso nacional, uma coisa me chamou a atenção, eu não achei que fosse de tanto tempo. 2008, é muito tempo, gente. Já são 2 administrações que estão virando as costas para os professores. Não havia necessidade de mandar esse projeto de lei simplesmente para aprovar o piso. O piso já é aprovado por uma lei maior, que é a lei federal. Não precisamos fazer um projeto de lei municipal, porque já existe uma lei federal. Agora, o que se comenta também, pelo que está escrito aí, é um projeto bastante extenso e nos foi passado no finalzinho da tarde. Pelo que eu percebi, são reformas pontuais que têm a ver com direitos e progressão funcional. Só que existe um detalhe aí. Existe um plano de carreira. É de entendimento de alguns advogados que tem que ser feito um novo plano de carreira. Ricardo, você me corrige se eu estiver errado. Eu ouvi de um advogado que isso fere ao princípio do conglobamento, esse palavrão. Então, existe alguns advogados que acham que você não pode mexer um pouquinho, você tem que fazer novamente esse plano de carreira. Então, por isso, gente, que eu acharia interessante a gente fazer uma audiência pública, onde as entidades de classe, representando os professores, estivessem presentes para discutir, dar opinião, e que estivesse presente representantes da administração, da educação, da administração, que você também... Pois vamos. Vereador Ayrton, a única questão que me deixa preocupado é que toda essa discussão que deve ser feita pelos professores, por nós, por toda a sociedade, que são as alterações do plano de carreira, é que elas estão vinculadas também a cumprimento do piso nacional no mesmo projeto. Talvez essa discussão possa levar aí meses e a prefeita não cumprir ainda, continuar não pagando. Então eu peço encarecidamente, eu vou olhar para a Câmara aqui, provavelmente ela está me olhando agora aqui, prefeita, olhe com carinho para os professores, a discussão vai ser levada há muito tempo ainda, são várias alterações, paga o piso nacional. Mesmo sem aprovação do projeto ainda, como diz o vereador, é lei federal. Porque a discussão vai levar alguns meses e o piso vai passar ainda sem ser pago. Então, que ela possa imediatamente cumprir o piso, independente da aprovação, que vai levar um tempo ainda. Muito obrigado. Vereador, eu pretendo fazer essa audiência pública no prazo de 15 dias. Então, se eu conseguir um apoio da classe e conseguir, no caso, a presença de membros da administração municipal e palestrantes convidados, eu pretendo fazer essa audiência pública em menos de 15 dias. Quer dizer, antes da próxima sessão. Para isso eu conto com o apoio de vocês. Tá? Muito se comenta em campanha, a nível estadual, a nível federal, a nível municipal, sobre a tão propalada prioridade na educação. Eu nunca vi. Minha irmã é professora e minha mulher também. Eu nunca vi. Eu acho que a valorização profissional passa por salário, mas não só por isso. Condições de trabalho, e minha cunhada também. Condições de trabalho. E eu acho que isso é importante para a gente. A gente tem que dar condições de trabalho, tem que valorizar realmente o profissional. Eu acreditaria que nesse governo tivesse uma prioridade na educação, se a educação fosse federalizada, mas não é. Infelizmente, hoje o Estado o federal já não é, né? Federal fica mais por conta do nível superior. Mas até estadual os caras já tirando fora e jogando tudo para o município. Então, infelizmente, parece que em todos os níveis de governo, essa prioridade é da boca para fora. Então, conto com vocês para fazer essa audiência. Muito obrigado.
Tá ok. Como nós passamos o nosso horário, nós cedemos um pouco para o vereador Ayrton a palavra livre até às 10 horas, eu vou abrir exceção para o vereador Ditinho, 5 minutos a gente finaliza a palavra livre, tá ok? Aproveitando que os professores estão aqui, é um assunto polêmico, que é de interesse a todos vocês, nós vamos abrir uma exceção na noite de hoje aqui na Câmara Municipal. Com a palavra, vereador Benedito Antônio Franchini. Senhores vereadores, presidente, eu quero agradecer a Vossa Excelência. Professores, nós estamos aqui recebendo um projeto de lei hoje também, no qual o Executivo está propõe a criação de alguns cargos. Quiçá, controlador interno, técnico desportivo de voleibol, técnico desportivo de futsal, técnico desportivo de basquete. Eu entendo que o controlador interno é necessário, porque o Tribunal de Contas ele exige que seja efetivo. Agora, os outros cargos, eu acho que a Câmara tem que pensar com carinho. Nós vamos criar mais. A folha de pagamento já está um tanto que complicada, inchada, e nós vamos criar mais cargos. Será que necessita realmente criação de cargos ou priorizarmos agora a discussão do plano de carreira dos professores? Eu acho que é preferível priorizar o plano de carreira dos professores. Outra questão importante é o seguinte, rapidamente. O descumprimento por parte do Executivo em relação ao plano de carreira e outras situações aí dos servidores está acarretando um ônus muito grande com ações trabalhistas. Quanto está custando para o município isso? Está custando uma fortuna, porque o cidadão, o servidor entra na justiça, ganha, o município tem que pagar e tem que pagar as custas trabalhistas ainda. Então, o descumprimento está custando muito caro. E a terceira coisa, para finalizar. A audiência pública é importante, eu também sou favorável, mas eu entendo que como veio aqui tudo de uma maneira em conjunto, o regimento interno prevê, no artigo 184, nós votarmos em destaque algo que seja de interesse público. Eu vou pedir para o departamento jurídico nosso, se assim vocês entenderem, para que nós votemos na próxima sessão, já, o piso nacional salarial do servidor. Porque nada vai interferir a votação do piso em relação à questão de alguns ajustes do plano de carreira. Então, nós votaríamos o piso salarial na próxima sessão e deixaríamos a discussão desses ajustes para discussões futuras. Ok? Muito obrigado. Vamos para a ordem do dia. Em única discussão e votação, projeto de lei número 3 de 2015 do Poder Executivo. Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial. Eu coloco esse projeto em discussão. Em votação, os vereadores que são favoráveis permaneçam sentados, contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 4, emenda substitutiva número 1 de 2015 ao projeto de lei número 4 de 2015, que dispõe sobre autorização ao Poder Executivo Municipal a alienar, por venda subsidiada, áreas de terras que especifica e dá outras providências. Eu coloco esse projeto em discussão. Em votação, os vereadores que são favoráveis permaneçam sentados, contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Mensagem aditiva número 7 de 2015. Mensagem aditiva número 7 de 2015, eu coloco em discussão. Perdão, mensagem aditiva número 7 de 2015 ao projeto de lei número 4 de 2015. Eu coloco em discussão. Em votação, os vereadores que são favoráveis permaneçam sentados, contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Agora sim, o projeto de lei número 4 de 2015. Dispõe sobre autorização ao Poder Executivo Municipal a alienar, por venda subsidiada, áreas de terras que
especifica e dá outras providências. Eu coloco em discussão. Com a palavra, o vereador Benedito Antônio Franchini. Senhor presidente, senhores vereadores, eu acho válido, né? Essa área é aquela área do polo industrial do lado do caminhoneiro, né? É uma área que foi deixada pela administração anterior, né? Deixado pago, inclusive. E essa administração agora deverá vendê-la. Não comparando, mas comparando, né? No mandato anterior, nós doamos, né? Foi doação, alguns lotes aqui na perimetral Domingos Antônio Fortunato. Foram 14 terrenos doados, né, Rubens? Inclusive o Rubens participou, de uma maneira gratuita. Então, quando existia mais de uma pessoa interessada, fazia-se um sorteio público e o vencedor, obviamente. E agora, a prefeitura, ela não irá doar essa área, e sim subsidiar a venda, com isso arrecadando dinheiro e possivelmente investindo isso na compra de outra área para que possa investir em novo polo industrial. Acho interessante, acho válido, né? Não deixa de ser um incentivo ao empresário, essa venda de forma subsidiada, mas entendo que a melhor forma talvez fosse a doação. Visto que nós estamos enfrentando hoje uma crise muito grande, né, no Brasil, os empresários hoje têm dificuldade em relação a crescimento, em relação à geração de empregos. Tivemos aí um fevereiro negro, quem acompanhou o noticiário viu que fevereiro foi desastroso em relação à economia. A perspectiva para esse ano também é sombria em todas as áreas. Eu acho que nós poderíamos, afinal essa área já está paga, não foi o dinheiro nem dessa administração, apesar de ser o mesmo dinheiro, não há diferença, né? Mas eu diria que poderia se pensar em fazer uma doação aos interessados, aos empresários nos polos futuros. Eu acho que agora já está praticamente concretizado isso, que vai ser subsidiado, mas que se pense no futuro em fazer uma doação como forma de incentivo. Evidentemente que essa doação com pré-requisitos, né? Os industriários aí, as indústrias, os empresários que possam cumprir aquilo que está acordado com o município, né? Não é só chegar lá e fazer um barracão, não. Cumprir realmente aquilo que foi decidido juntamente com o Conselho de Desenvolvimento. Então, acho que se pode pensar isso, para que se possa, de fato, fazer um incentivo às empresas. Aí sim, de fato, é um incentivo realmente. Muito obrigado. O projeto continua em discussão. Com a palavra, vereador Ricardo Prearo. Senhor presidente, como disse o vereador Benedito Vitinho, é um projeto que visa nós autorizarmos a administração a alienar, vender, né? Embora subsidiado aí num valor, pode ser até inferior aí, né, ao mercado. Mas eu, nesta noite, vou protestar, porque eu também penso, e comungo do mesmo pensamento que você, nobre vereador, que o município deveria incentivar a indústria. E há algumas contradições na administração que a gente não entende. Ela pede autorização aqui para alienar, da mesma forma manda um outro projeto aqui para comprar, que inclusive será objeto de discussão aqui dentro, numa terra aí de quase 600 mil para uma empresa. Aí eu te pergunto, qual é o pensamento da administração? É dar ou é vender? Não estou entendendo. Sinceramente, eu não entendo. Ela mandou, olha só, para vocês entenderem. Ela está pedindo agora uma autorização nossa aqui para alienar, vender o polo lá industrial. Não vai dar mais para os empresários, vai alienar, vender. Contraditório. Ao contrário, ela manda um outro projeto aqui, pedindo autorização para nós também, para comprar terra, para doar uma empresa. Dá para você entender ou não? Eu não consigo entender. Sinceramente, ainda eu tenho dúvida, ainda a forma de agir da administração. Por isso, nesta noite, nobre vereador Ditinho, eu vou votar contrário a esse projeto. Eu acho que tem que ser levado em consideração qual foi a vontade lá atrás quando comprou esse polo, que é doar, é dar, incentivar o emprego na cidade. A coisa não está boa.
Você vai alienar para o empresário vai embora. Tem tantas cidades na região aí recebendo de graça, inclusive, tudo, toda a infraestrutura e tudo. Agora vai alienar? Agora eu não consigo entender. Vai alienar, vender alguns lotes e depois pedir uma autorização para comprar, para doar para outro. Eu não entendo. Sinceramente, eu não entendo. Então, presidente, eu vou votar contrário. Eu acho que a política de desenvolvimento deveria ser de incentivo, gratuito, atrair as empresas. Está difícil hoje, emprego. Está difícil. Sem contar que tem um gasto aí, né, altíssimo com aluguel de barracões. E, no entanto, agora vai alienar as terras, né? Não entendo. Então eu vou votar contra. Eu acho que tem que repensar essa forma de fazer política em nossa cidade com relação ao desenvolvimento de nossa cidade. Eu vou votar contra. Muito obrigado, senhor presidente. O projeto continua em discussão. Com a palavra, vereador Ayrton Luiz Pegoraro. Senhor presidente, eu vou me aliar à forma de pensar do vereador Ditim. Eu acho que, realmente, essa terra está ali, está paga. Poderia ter sido feito de forma gratuita, mas, segundo consta, segundo o nosso diretor de desenvolvimento, parece que existe já pessoas interessadas em todos aqueles lotes. Então, em virtude disso, eu vou votar a favor. Mas concordo plenamente com vocês dois, quando se diz que, vocês deixaram entender pelo menos, que o projeto de desenvolvimento da nossa cidade é limitado. É muito, assim, pequeno. Não é agressivo como de algumas cidades na região, como, por exemplo, Boracéia, que dá terrenos, dá barracão, dá uma série de coisas, e com isso é atraído grandes empresas para lá. Esse eu vou votar a favor, mas fico também com o pensamento do vereador Ditim, principalmente porque, na audiência pública que nós tivemos, parece que a prefeitura está com superávit de 3 milhões, né? Não é isso? Então daria muito bem para fazer. Falta arrojo, falta vontade. Falta tudo. Essa administração é muito devagar. Então precisaria ter um pouquinho mais de arrojo para que nós pudéssemos ter mais desenvolvimento na nossa cidade e sair dessa perspectiva que nós temos aqui no Brasil, dessa grave crise que nós temos nesse ano e no outro. Então, em virtude disso, eu voto a favor, mas da mesma forma, pensando que no outro tem que ser de graça. O projeto continua em discussão. Em votação, os vereadores que são favoráveis permaneçam sentados, contrários queiram se levantar. Aprovado por maioria. Em única discussão e votação, projeto de lei número 7 de 2015, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial. Eu coloco esse projeto em discussão. Em votação, os vereadores que são favoráveis permaneçam sentados, contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, projeto de lei número 8 de 2015 do Poder Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial. Eu coloco esse projeto em discussão. Em votação, os vereadores que são favoráveis permaneçam sentados, contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 7 de 2015 do Poder Legislativo, que denomina as vias públicas do loteamento Jardim Romero. Eu coloco em discussão. Em votação, os vereadores que são favoráveis permaneçam sentados, contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Em primeira discussão e votação, projeto de lei número 4 de 2015,
de autoria do vereador Benedito Antônio Franchini, que denomina prolongamentos das vias públicas Avenida Pascoal Prenholato e Rua Juvenal Ferreira Dias. Eu coloco em discussão. Em votação, os vereadores que são favoráveis permaneçam sentados, contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Eu quero agradecer a presença de todos os amigos, professores, nobres vereadores, a vocês que nos acompanharam pelo site da Câmara e pelas emissoras, o nosso muito obrigado. Nada mais havendo a se tratar, declaro encerrado mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal de Bariri. Boa noite a todos.